Iniciar-se no batuque e no candomblé. Pode? Grandes nomes do batuque tiveram sua passagem pelo candomblé. Há registros que, desde os anos 50, nomes como Mãe Apolinária, Pai Luiz do Bará, entre outros, possuíam dupla pertença. Segundo o jornal Correio do Povo, publicado em 14 de junho de 1959, informa o seguinte sobre Mãe Apolinária. Antes de vir para cá, dizia ela ter feito o santo na Bahia, meca das religiões negras do Brasil. Não obstante, toda a estrutura de seu culto era predominante gaúcha, apresentando maior afinidade com o Xangô de Pernambucano do que com o candomblé da Bahia. E segundo a revista Batuque, de 1978, Pai Luiz Antônio da Silva, nascido em 4 de junho de 1913, teve o seu primeiro pai de santo foi tio Chico. Após passou para a mão de mãe Dona Marieta do Oxalá. Seu terceiro pai de santo foi o candomblessista Joãozinho da Gomeia, que, nessa época, Joãozinho da Gomeia já havia dado bori no cantoá, como a menininha do cantoá, que mais tarde viria a ser a última Yalorixá do Pai Luiz do Bará, Axé, Candomblé Queto. Ainda na mesma revista informam que Pai Luiz começava tocando batuque. Aí lá pelas 2 horas da manhã a festa virava para o lado do candomblé, com troca de uniformes, e continuavam até 7 horas da manhã o candomblé. Recentemente publicamos no nosso canal um vídeo que relata que Pai João do Barabi consagrou para o Exu da Quimbanda de Mãe Nelly de Oiá uma cantiga cantada no candomblé. Descendentes do Pai João informam que ele ensinava o toque de varetas batendo com colheres na mesa, assim como viram que tocavam no candomblé queto. Sem querer julgar ou normatizar, faremos algumas considerações. O batuque possui o tabu da ocupação, onde não comentam que o orixá daquele indivíduo manifesta. No batuque, os cargos de sacerdócios não dependem da ocupação do orixá. No batuque, não raspam a cabeça e nem precisam. No batuque, podem levar de 4, 8 ou até mais anos para que se tornem sacerdotes. No batuque, é o sacerdote ou a sacerdotisa que sacralizam na hora da feitura. No batuque tradicional, existem os cargos de Babalorixá e Yalorixá. Algumas pessoas do batuque informam que possuem o cargo de Axogum, Ogã e Ked na sua família. Porém, até o momento não possuímos informações se os mais velhos destas pessoas possuíam dupla pertença para possuírem cargos criados pelos candomblecistas. E no candomblé? Somente indivíduos que, na iniciação, passam pela possessão do próprio orixá que recebem o cargo de sacerdotes. No candomblé, é costume rasparem a cabeça de todos e adocharem durante a iniciação. No candomblé, levam 7 anos ou mais para se tornarem sacerdotes. No candomblé, possuem o cargo de Eked, Ogã, Pejigã, entre outros, criados aqui no Brasil. Segundo Babá Zarcel, não existem esses cargos na África. No candomblé, várias pessoas, inclusive de orixás diferentes, participam e podem tocar no ato da feitura de determinado indivíduo que esteja se iniciando no orixá. Na matriz iorubá, durante a iniciação, nem todos os orixás exigem que raspem. Dessa forma, nem todos os orixás feitos no candomblé precisariam raspar. Por outro lado, alguns orixás no batuque necessitariam raspar. Porém, conforme foi convencionado na fundação do batuque, seus adeptos não necessitam serem raspados. E no candomblé, possivelmente na sua fundação, foi convencionado que todos os iniciados passem pela raspagem. Numa feitura na matriz iorubá, somente iniciados daquele orixá tocam e participam da iniciação. Na matriz iorubá, uma família religiosa, o adoxo é um ipim do próprio orixá. Observamos que no candomblé o adoxo é um ipim da própria casa, já que cultuam diversos orixás e pessoas de diversos orixás participam da iniciação do indivíduo. Observamos que os tabus e fundamentos do candomblé e do batuque, em algum momento, podem se tornar conflitantes. E que atualmente ainda vemos sacerdotes e sacerdotisas do batuque que possuem dupla pertença. Porém,
Ainda assim, não há estudos conclusivos que possam impedir ou sancionar a dupla pertença. No entanto, indivíduos que possuem dupla pertença não estariam praticando nem batuque tradicional, nem candomblé tradicional. Nesse caso, seria um novo segmento religioso. Observamos que a feitura do candomblé não valida a feitura do batuque, nem a feitura do batuque valida a feitura do candomblé, pois ambas são religiões iniciáticas e necessitam de passarem pelos estágios dos ritos e preceitos para chegarem ao sacerdócio. Não há como ignorar ou pular esses estágios, considerando que os atos e estágios de uma para outra são fatores primordiais para o sacerdócio. O nosso canal preserva a cultura, história e memórias do batuque. Por isso, curtam, compartilhem e nos ajude a divulgar o batuque do Rio Grande do Sul. E por hoje ficaremos por aqui. Continue a enviar sugestões de pautas e dúvidas para o nosso canal. Até a próxima, pessoal!